O tema de educação em neurociência da dor foi uma mudança aí de paradigma que começou a surgir basicamente há 23 anos. E foi crescendo, tanto que a IASP, que é a Associação Internacional de Estudo da Dor, fez o ano inteiro de 2018 o ano de excelência em educação em dor. Né? A maior sociedade que estuda a dor aí, internacional colocou em 2018 a total foco nesse tema. Quando a gente fala de uma evolução de educação em dor em pacientes de coluna, todo mundo sabe que começou com um programa suíço que era o Beck School, que era a Escola da Coluna. E a Escola da Coluna foi o primeiro sistema de tentativa de educação em pacientes para prevenção e para tratamento de educação em dor. E era um programa que lançou na década de 60, né? E eram 45 minutos de aula para os pacientes, 2 a 4 vezes por semana. Tinha alguns programas que eram uma vez por semana também. O programa era baseado em ensinar anatomia para os pacientes. Então mostrava lá, em 69, que uma hérnia comprimia uma raiz, que se essa hérnia comprimia a raiz e o paciente teria dor na perna, se ele flexionasse a coluna, teria protusão posterior e comprimiria uma raiz. Então primeiro ensinava anatomia para os pacientes, ensinava aquele gráfico famoso do Nicholson, mostrando as pressões intradiscais em diferentes posturas, e aí era ensinado as questões de postura. Essa postura você não pode ficar, que é uma postura que aumenta a pressão intradiscal. Essa postura sim é para você ficar, que vai prevenir você de ter dor no trabalho. Você tem que arrumar sua cama assim, você tem que amarrar seu sapato sem dobrar a coluna, você tem que carregar seu peso junto do corpo, contraindo o abdômen, como você carrega uma carga, como você faz as tarefas diárias. Era feito esse tipo de tratamento, de educação com os pacientes com dor na coluna. E eram dados alguns exercícios para o paciente fazer em casa. Então era toda essa junção de fatores que eram as escolas de coluna, que eram todas feitas em grupo. Porém, todos os estudos de revisões sistemáticas ou meta-análises mostrou que para diminuição da incapacidade, retorno ao trabalho ou prevenção de afastamento foi inútil esse programa. E isso foi observado quase 30 anos depois. Não houve nenhuma efetividade desse tipo de abordagem em pacientes com dor na coluna. Até que um cirurgião de coluna, Dr. Waddell, inclusive tem um famoso sinal de Waddell, ele escreveu um livro em 1979 que foi a Revolução da Dor Lombar. E ele teve a coragem lá na Europa, na Inglaterra, de desafiar o sistema, que ele percebeu que isso não estava sendo útil de forma alguma para pacientes com dor na coluna. E os maus resultados do Dr. Waddell em pacientes com dor crônica, ele tentou revolucionar isso daí, para lidar com isso. E aí ele fez a mudança, e foi o pioneiro em fazer a mudança do modelo biomédico para o modelo biopsicossocial. Quando a gente fala a mudança, envolve questões envolvendo a disciplina da psicologia. Porque quando você envolve terapias cognitivo-comportamentais, a gente vê que, por exemplo, nós todos temos pensamentos automáticos, né? E esses pensamentos automáticos, a maioria deles são negativos, crianças, nós, adultos. E se esses pensamentos não têm um treinamento, por exemplo, com um psicólogo, para você entender essas questões relacionadas ao que é sua mente, o que é o seu cérebro, a validação de crenças, que a maioria delas são absurdas e que não são reais, você transforma esses pensamentos automáticos em crenças irracionais. Essas crenças irracionais se transformam em sentimentos. E esses sentimentos geram efeitos fisiológicos no corpo humano, que seriam sentimentos, por exemplo. Então, uma menina que está um pouquinho com sobrepeso, de 8 anos, houve bullying na escola, que ela é a menina mais feia do mundo, e evidentemente isso é uma falácia, porque não tem um concurso que elegeu ela a menina mais feia do mundo, só que ela acredita, ela fica com uma crença irracional que ela é a menina mais feia do mundo, ela tem absoluta certeza disso, que gera sentimento de revolta contra os pais, e começa a ter efeitos fisiológicos de ela comer mais, e de ela ter ansiedade, e assim por diante. Então o psicólogo vai ensiná-la gradativamente a confrontar e a lidar antes de que se torne dentro dela uma crença específica. E todos nós lidamos com crenças irracionais. Mas o que tem a ver isso com a coluna? Bom, a gente acorda travado pela manhã. Quanto mais conhecimento, mais catastrofização, né? Então acordou travado. Puta, eu acho que é algo grave. Então imagina um paciente leigo, travado de manhã numa segunda, depois de um sábado, domingo de esbórnia, né? Aí manda
Um médico pede uma ressonância, você tem uma protusão discal, eu sei que isso aqui é joelho, tá? Desculpa. Você tem uma degeneração discal, múltiplos níveis. Cara, sua coluna parece que tem 80 anos. O que você fez para ter uma coluna dessa? Vai no físio, cara, sua coluna está fora do lugar, sua perna está mais curta, sua pelve está rodada, sua coluna está instável. Tudo isso, informações dadas por profissionais da saúde que ele teria confiança, geram crenças irracionais nesse paciente que a coluna é frágil, que a coluna é de isopor, que a coluna facilmente é lesada. E aí, automaticamente, começa a gerar sentimentos de medo, de catastrofização, de cinesiofobia e de ansiedade perante o desfecho. E aí gera efeitos fisiológicos na mudança da atividade muscular, criação de pontos gatilhos, no limiar de dor, muda o sistema autonômico, principalmente para a atividade do sistema simpático e diminuição do sistema parasimpático, e também na neuromodulação, na capacidade de modulação descendente. Será que é verdade isso que eu estou falando? Vamos pegar aí um site aí qualquer, em 5 minutos você acha. Bom, vamos ver. Hérnia, deslocamento na coluna, um site médico esse aqui. Bom, falaram que eu estou com hérnia, ressonância, vamos ver o que está escrito aqui. Bom, ela atinge 3% da população brasileira, pode ser operada sem a necessidade de internação, mas se não for tratada adequadamente, é capaz de levar à morte. Eu fico tranquilo, depois que eu leio um negócio no Google, procurando, né? Eu não vou ter catastrofização, pode ficar tranquilo. Bom, então, o Waddell coloca aqui, a partir do momento que eu tenho uma experiência, que a dor é uma experiência, uma lesão, perdão, eu vou ter uma experiência da dor. E essa experiência, se eu receber informações que não são baseadas em evidências e são negativas, eu tenho uma catastrofização da dor, eu tenho um medo relacionado à dor, uma hipervigilância e uma evitação, eu tenho um desuso, uma depressão, uma incapacidade, e a chance dessa pessoa se tornar crônica aumenta. Então, o objetivo do Waddell, lá já em 1979, era, se o paciente não tem medo com informações baseadas em evidência, ele pode ter um confrontamento nesse processo que a história natural da doença pode lhe dar e a chance de recuperação aumenta para ele não virar crônico. Então, o Waddell foi o primeiro que desafiou o sistema, colocando estudos, mostrando, olha, estudos de pessoas colocadas assintomáticas numa ressonância magnética mostraram que 52% têm abaulamento, protusão ou hérnias e elas são assintomáticas. Então, o exame de imagem não dita quem você é, principalmente porque o exame físico não está compatível com o seu exame de imagem. E aí mostram que quanto maior, eu só estou pegando aqui, viu pessoal, revisão sistemática, eu não estou colocando aqui estudo retrospectivo, caso clínico, é só meta-análise, só estudo randomizado, evidência nível 1, para a gente não ficar também colocando apenas uma opinião pessoal aqui. Então, estudos mostrando que quanto maior a hérnia ou o sequestro, ou o tamanho da proporção, os sintomas se não tiverem nenhum red flag, mas a gente sabe que a proporção de reabsorção com o tempo aumenta. Essa é uma informação positiva para o paciente, não é uma informação catastrófica, no sentido que ele pode ficar paraplégico, ele pode ficar estéril, ele pode ficar com várias questões, caso o exame físico não demonstre, e na história dele, algum red flag presente. Começa a mostrar para o paciente que 68% de atletas olímpicos têm degeneração discal e estão na Olimpíada, que 79% de atletas profissionais de vôlei têm degeneração discal e estão no pico do seu desempenho máximo. Mostram todos os estudos baseados na Cochrane que você, que já passou da fase aguda, e você está com medo, e falaram para você ficar em repouso, que sua dor tem que sumir completamente para você começar a se mexer, que todos os estudos mostram que isso não é verdade, isso piora o seu quadro, isso leva à cronificação. Então veja, não é a opinião que a gente vai convencer o paciente, é dados de ciência e o modo como foi feito você coloca dessa maneira. Mostram que a proporção de pacientes, 15 estudos de revisão sistemática de espondilolistese, espondilólise, grau 1, grau 2, observam que a prevalência de quem tem dor lombar em quem tem espondilólise ou espondilolistese é menor comparado com a população que não tem espondilólise ou espondilolistese. Então, são vários tipos de informações baseadas em evidência que mostram para o paciente que sua coluna não é tão lixo ou podre do jeito que falaram para você numa consulta com um fisioterapeuta ou assim por diante. Mostram também as questões que todos conhecem. Esse estudo foi um estudo pareado, muito bem conduzido, em pacientes com dor lombar aguda, e mostrou que quem teve ou foi pedido a ressonância teve uma recuperação, e leu o laudo, teve uma recuperação mais lenta de quem não foi pedido ressonância e não leu o laudo da ressonância. A recuperação foi melhor de quem não leu o laudo. Quem leu o laudo recuperou pior.
Quem não leu o laudo, recuperou mais rápido. A gente mostra o que é o poder da história natural da doença. Utiliza esse estudo, o maior estudo feito do paracetamol, que se mostrou inútil no caso da dor lombar, aguda, né, um estudo duplo cego, publicado por um grupo grande da Austrália. Mas por que é importante como eu não dou medicação? Eu mostro para o paciente a história natural agindo. Olha, o grupo placebo foi igual ao grupo paracetamol e a melhora em média foi de 17 dias. Então o seu corpo, ele tem uma história natural positiva, ele se recupera. Então olha como esses pacientes, 800 pacientes que tomaram açúcar, o corpo deles melhorou espontaneamente ao longo do tempo. Então você não é um carro velho que eu tenho que mudar o motor inteiro para você andar. Né? Nosso corpo é uma máquina super desenvolvida, que é mais você não atrapalhar do que a gente automaticamente realizar alguma questão específica. E o Waddell mostrou estudos randomizados, que daí o Backbook virou o grupo controle de um monte de estudos de tratamento conservador e de tratamento medicamentoso. E o Backbook começava a empatar com um monte de tratamento ativo. Somente você ensinar o paciente, dar o livro para ele, ou fisioterapeutas e médicos discutirem essas questões baseadas no protocolo do Backbook. E mostrou, revisões sistemáticas e meta-análises, que se você dá segurança para o seu paciente, fazer o reassurance para ele, empático, e der informações que dão segurança para ele, a resposta do paciente é melhor em casos agudos e subagudos. Então, não é uma opinião, já são estudos feitos com milhões de dólares gastos para mostrar para a gente que o modo que a gente faz educação é adequado. E aí teve uma evolução, um segundo passo. O segundo passo foi o grupo australiano, que veio a segunda geração, com o Dr. David Butler, fisioterapeuta, e Lauren Moseley, que é um dos melhores neurofisiologistas do mundo, fisioterapeuta, e publicaram o Explain Pain. E a proposta do Explain Pain foi publicado um editorial na Manual Therapy em 2003, então, portanto, há 20 anos, explicando questões específicas para ensinar pacientes com dor a respeito de neurofisiologia da dor e tirar o viés, tirar o foco na estrutura somente do corpo humano. Então, outros autores oriundos da Austrália ou que fizeram mestrado e doutorado aqui nos Estados Unidos publicaram um livro clássico de A Educação em Neurociência da Dor, que daí os Estados Unidos ele comercializou isso como um tratamento, com reembolso de convênio e assim por diante, e fizeram pesquisas do lado americano. Então, o Dr. Lauren Moseley coloca que pacientes com dor, eles querem saber sobre dor, não sobre anatomia, né? Que dor é um produto, evidentemente, derivado de um múltiplo sistema, ativado pelo cérebro por uma ameaça potencialmente observada. E a gente ensina as questões específicas de modulação de sintomas, tanto modulação da periferia em direção ao córtex e do córtex em direção à periferia. A educação em neurociência da dor, ou chamada também em alguns estudos de Pain Science Education, ela pode ser dada individualmente, ela pode ser dada em grupo, ela pode ser dada por panfletos ou por livros, e tem diferentes maneiras de você prescrever e de você entregar a educação em neurociência da dor. Então tem várias maneiras que você faz as ferramentas de educação em dor em neurociência da dor. Então a gente ensina realmente neurofisiologia para o paciente. Ensina todas as questões, o que é uma dor aguda, aula muito bem feita na parte da manhã, mostrando o processo de nocicepção e principalmente entendendo e começar a mostrar para o paciente que o nervo periférico ele não tem autonomia para produzir dor. Ele produz nocicepção. Ele manda informações aferentes para o sistema nervoso central e o sistema nervoso central, a nível cortical, vai decidir se você vai ter dor ou não. Então a gente começa a tirar a questão da dor exclusivamente produzida na periferia no corpo humano e toda reorganizada e organizada no sistema nervoso central, principalmente em níveis supraespinhais. Então a gente ensina lá a neurofisiologia da dor básica, o potencial de ação quando pisou no prego, as fibras finas e as fibras grossas, especificamente indo no corno posterior da medula, nas respectivas lâminas do corno posterior, que é dominantemente sensitivo, e que daí no corno posterior da medula você tem a junção sináptica, que você tem os neuropeptídeos facilitadores ou pró-inflamatórios, no qual o glutamato, substância P, que se unem ao NMDA, ao ácido propiônico, onde a informação aferente ela está sendo conduzida e ainda não há dor, né? O processo havia ainda não há dor, depois o trato espinotalâmico, como foi discutido pela manhã,
e aí automaticamente chega no tronco cerebral e no tálamo. E aí o tálamo vai dissipar essa informação e vai espalhar para a neuromatriz ou para a neurotag. Então, a gente mostra analogias para o paciente, né? A via aferente chega no tálamo e o tálamo espalha essas informações e as conexões da neurotag vão sendo formadas. Quando chega especificamente nessa área, você tem a percepção do sistema. E a neurotag, ela vai automaticamente ser propagada pela observação quando você pisou no prego, né? Quando você pisou o seu pé. Então vão ser várias áreas do cérebro que vão se reunir, e aí você pisou no prego, ou seja, de madrugada na sua casa, ou você estava indo para um compromisso, você tem a resposta do estresse pelo sistema simpático, que aí vai te gerar ansiedade, taquicardia, respiração, sudorese, vasoconstrição, mas é importante entender o contexto, porque é um estímulo nociceptivo periférico. O nociceptor é um soldado raso, ele só está informando o cérebro que tem automaticamente um perigo iminente. E aí a informação da audição, da visão, do contexto cultural e do momento, junto à neurotag, vai tomar uma decisão na resposta, se naquele momento você vai ter dor ou não. Então você com a sua namorada pisou num prego, descalço, namorando no parque é uma coisa, fugindo de um pitbull é outra. O contexto muda a resposta que o córtex cerebral vai dar de acordo com o momento, se você vai produzir dor ou não, se vai ser produzida dor ou não. Esse estudo do Lawrence Musler é muito interessante. Pegou estudantes que colocou uma barra com menos 45 graus Celsius, que estimula fibras termais, então produz dor, só que antes dos estudantes receberem especificamente o toque dessa barra na região hipotenar, foi acendida uma luz vermelha numa tela grande de computador na frente desses estudantes. 4 horas depois, todos eles com um sistema nervoso periférico íntegro, foi falado que foi trocado a barra por esses estudantes e que para eles avaliarem essa barra diferente. Se produzia mais dor ou menos dor e dava a intensidade da dor. E ao invés de ter uma luz vermelha, foi uma luz azul que foi acesa antes de a barra tocar na mão desse paciente. E aí, olha a intensidade da dor, como mudou, somente se muda a cor, a temperatura da barra era a mesma, mas quando você mudou da cor vermelha para azul, eles relataram menos dor, porque o cérebro, culturalmente ou evolutivamente, coloca especificamente em centros de memória que verde é quente, que verde é queimação, e o cérebro entendeu que era uma ameaça maior. Se o cérebro entendeu que era uma ameaça maior, ele produziu mais dor. Então, uma decisão cortical. Então, o corpo diz ao cérebro quando a dor? Não. É o córtex cerebral que vai definir se você vai ou não ser produzida dor. E aí a gente ensina para o paciente, principalmente, a modulação descendente do cérebro, principalmente pela substância cinzenta periaquedutal, pela medula rostroventral, e aí os neurotransmissores que são inibitórios. E a gente começa a mostrar para o paciente a importância do que é uma modulação, né? Então, pisou lá no prego, aí você vai ter a modulação descendente no nível da medula, naquele território responsável pela sensibilidade do hálux, você vai ter a estimulação dos interneurônios inibitórios, que vai diminuir aí a informação que vai se propagar ou a informação que vai continuar subindo para o córtex cerebral. E aí você vai começar a ter a modulação dos sintomas. E aí entra a questão que a gente começa a disseminar para o paciente, que emoção e dor, elas não se não se diferenciam. Por quê? Porque o sistema límbico ele faz parte da neurotag. Cultura, crença, emoção, religião faz parte da decisão que o cérebro vai tomar de acordo com o contexto. E aí, automaticamente, crenças, conhecimento, contexto social, consequências antecipatórias e outros tipos de dados que o córtex recebe, ele que vai dar a intensidade da dor que você vai ter ou não. Então, esses indivíduos que estão sob a influência de uma crença enorme religiosa, o estímulo nociceptivo é muito alto. Mas quando esse estímulo nociceptivo chega no córtex cerebral, eles estão realizando uma semana de honra a Jesus Cristo, eles estão sendo exemplos para a comunidade deles. No esporte a gente vê toda vez isso, estímulo nociceptivo muito alto e dor zero. Seja em fraturas, seja em lesões ligamentares, o atleta continua jogando, o atleta continua desempenhando, porque existe a neurotag que está atuando sobre esses contextos. Esse rapaz, será que ele está sentindo dor por essa lesão tecidual enorme e milhares de nociceptores mandando informação para o cérebro? Nesse momento, não.
Nesse momento, o cérebro está recebendo informações da audição, da visão, do contexto cultural, que outras questões são mais importantes em salvar a vida dele. Depois que ele estiver salvo, depois de alguns segundos, o cérebro vai automaticamente mandar mais informações ou receber informações a cada milissegundo, e aí muda, ele vai desfalecer de sintomas, porque daí é salvar a vida dele por uma hemorragia e assim por diante, o córtex vai trabalhar de uma forma adequada. E aí a gente mostra para o paciente as questões da capacidade de modulação do cérebro, e que a modulação do cérebro pode ser alterada na dor crônica, e que a dor crônica é uma falha do sistema, porque evolutivamente nós fomos criados porque a dor é um sistema para proteção da vida. 0,02% das pessoas nascem com a genesia total da dor por uma deficiência do código genético numa proteína específica. Não vivem 40, 45 anos, estoura um apêndice, cadê nosso receptor avisando o cérebro que uma ameaça está acontecendo? Morre de sepse. Então, só que a maioria dos tecidos do corpo, em músculo esquelético, que são capazes de cicatrização, cicatrizam em 3 e 4 meses. Se o sistema não desliga depois de 3, 4 meses, ele continua, é uma falha do sistema elétrico, não é uma falha mais de lesões do corpo humano. E a dor crônica é essa alteração de neuroplasticidade que envolve o sistema nervoso central e periférico, e não mais lesões teciduais em osso, em músculo, em ligamento e assim por diante. E o contexto de estresse, depressão, ansiedade, a gente ensina que é uma questão que a pior coisa quando você está ensinando dor para o paciente e você percebeu que você ainda não está treinado, é o paciente sair do seu consultório e ele fala para um terceiro que você disse, o fisioterapeuta disse que a dor está na minha cabeça. Aí você não ensinou educação em dor no paciente, você não empoderou esse paciente para poder fazer parte do processo. Essa é a pior coisa. Por quê? Porque a gente mostra que o estresse, a ansiedade e a depressão, eles aumentam a produção de neuropeptídeos ou neurotransmissores inflamatórios no córtex cerebral, tanto no córtex cerebral como na medula. E aí, automaticamente, ele vai deixar todo o sistema nervoso central muito mais sensível. E que é químico, é biológico que a gente está falando para o paciente. A gente não está falando que é uma coisa subjetiva, muda quimicamente o córtex cerebral. E principalmente na neuroinflamação cerebral, através da liberação das células glia, liberando esses neurotransmissores inflamatórios, e o paciente pode ter uma dor sem lesão. Né? Você pode ter uma briga com o seu marido, 2 horas depois está no quarto escuro com enxaqueca e com ânsia de vômito. Né? O paciente morreu a mãe, começa com dor 2 dias depois, não teve nenhuma lesão tecidual. Então é normal e é comum a dor também ser produzida top-down sem nenhuma lesão tecidual. Então a gente explica isso para o paciente, tem estudos mostrando a ativação de células glia nas dores crônicas de coluna cervical. Então a gente mostra que é esse alien, que é um sistema que está alterado e teve uma neuroplasticidade em pacientes com longo tempo de sintomas. E que a gente precisa modular esse sistema multidisciplinarmente. Então, estudos de educação em dor, por exemplo, de pessoas que têm cinesiofobia, foram feitas ressonâncias antes e depois de educação em dor. Essa aqui, a paciente lia na ressonância uma imagem de uma flexão na coluna, no qual ela tinha medo, porque foi aprendida que tem fragilidade. Depois da educação em dor, mudou as áreas corticais de hipersensibilidade 2 horas depois de educação em dor. Então começou estudos mostrando que você poderia modular córtex cerebral, mudando o mindset ou mudando as crenças do paciente junto com uma exposição gradativa. Então, a educação em dor nunca é dada sozinha, ela é sempre dada com tratamentos ativos. Então, você ensina o paciente a educação em dor e ensina o porquê você vai dar exercício gradativamente para esse paciente enquanto isso. E você quebra crenças do paciente de manter contrações abdominais, que você pode flexionar a coluna gradativamente, e você vai sempre dentro de tolerância. Você não precisa fazer hiperlordose para poder levantar, você começa a dar cargas gradativas para o paciente, evolução ao longo das semanas, ao longo dos meses. E a gente ensina que eu não estou querendo te dar força, potência, resistência com exercício. Eu estou querendo modular o seu córtex cerebral. O exercício é para modular o seu córtex. Por quê? Porque o tálamo, em pessoas com dor crônica, está hiperativo. Quando você mexe um dedo, você atua na área M1 do córtex cerebral, que é a área do córtex motor primário. E o córtex motor primário modula o tálamo. Além disso, você tem o eixo HPA, que libera neurotransmissores inibitórios. Então, se você tem, por questões psicossociais ou por estresse, muita liberação de neurotransmissores excitatórios, o exercício, por si só, libera neurotransmissores inibitórios para equilibrar essa cascata química no córtex cerebral, modulando o paciente. Então,
as barreiras existem muito, por quê? Porque 70% dos pacientes que eu chego, eu tenho que quebrar crenças que ele vem com um monte de exame, mostrando que ele tem um abaulamento e que a dor dele é por causa disso. Então, a educação em dor é em todo dia, toda equipe tem que ser treinada, médico, físico, enfermeiro, educador físico, nutricionista, porque nós, como profissionais, temos crenças irracionais e a gente passa essas crenças para o paciente, perpetuando ideias que já foram derrubadas pela ciência. E aí, existem questões, por exemplo, de 19 questões que você dá para o paciente antes e depois de processos de educação em dor, que são ligados à neurofisiologia básica, tanto para profissionais da saúde como para pacientes, se eles aprenderam, é só verdadeiro e falso, mas se eles começaram a entender a questão de como funciona o sistema dor. E lembra, pessoal, o grande erro de quem lida com dor crônica, o fisioterapeuta que está começando na área da dor, ele foca somente em achar que tem que ter diminuição de função. E o fisioterapeuta experiente que lida com pacientes com dor crônica de longo prazo sabe que muitas vezes você só pode focar em função. Um paciente com fibromialgia, você nunca vai extinguir a dor desse paciente, mas você pode melhorar muito a função desse paciente. Ele andar mais, subir dessa escada, ele poder viajar, apesar de ele ter dor. Mas isso sempre colocando esses processos. No Brasil, tem várias iniciativas de material gratuito de educação em dor, né? Tem grupos de pesquisa em dor lá no Rio de Janeiro, tem o retrainpain.org, que você tem educações em dor em várias línguas. Eu tenho vídeos de educação em dor para pacientes para cervical, é só colocar educação em neurociência na dor, tem vídeos para lombar, a gente entrega para o paciente via WhatsApp, depois da educação presencial, e as meta-análises ou os estudos têm demonstrado cada vez mais a evolução da contribuição que a educação de dor dá, junto com o tratamento ativo baseado em evidência. Então, esse estudo em 2019, de 615 pacientes, 8 estudos, já demonstrou a melhora dos pacientes de dor lombar crônica utilizando a educação em neurociência da dor associada a um programa de fisioterapia. Em 2023, essa melhora foi confirmada, aí ultrapassaram 1.020 pacientes, mostrando também que a melhora em longo prazo, principalmente em questões relacionadas à intensidade da dor, também melhoraram com a educação em dor. Aqui, cinesiofobia, melhora em quem recebeu educação em dor. E aqui, mais um estudo especificamente de estudos de meta-análise e revisão sistemática, mostrando melhora em dor, melhora em função em quem aplicou a Pain Science ou em quem aplicou a educação em neurociência da dor. Esse foi um estudo também que adicionou a educação em neurociência da dor num programa multimodal, aqui em pacientes com fibromialgia, e mostrou automaticamente a melhora da funcionalidade, da catastrofização e da depressão nesses pacientes com fibromialgia, e observando, o fisioterapeuta não trata depressão, não trata ansiedade, ele quebra barreiras que esse paciente pode ter com crenças irracionais ao movimento. Quem trata depressão, ansiedade, estresse é o psicólogo que está inserido na equipe. E a gente também é um excelente triador para ter o discurso para o paciente poder ir para o psiquiatra e para o psicólogo. E também algumas questões de cultura, né, pessoal? Isso aqui foi uma tese de doutorado no Einstein, que avaliaram tribos indígenas que têm pouco contato na fronteira com a Venezuela, são 4 tribos mais ou menos, e foi observado que interessante, não é porque eles estão na natureza, livre de trânsito, livre de pagar conta, livre de poluição, livre de desemprego e assim por diante, que eles não têm dor. Então muitas vezes a gente acha que é porque a gente está nesse mundo específico que a gente tem muita dor pelos eventos estressores. Mas é que a cultura deles, que apesar de eles terem dor, eles não perdem um dia de trabalho. Eles sabem a questão da sobrevivência, eles não têm catastrofização, eles sabem que o movimento é importante, eles vão na agricultura, eles vão caçar, e eles não param de fazer nada do que eles estão fazendo. Então, muitas vezes, é questão de cultura que a gente coloca especificamente nessas populações. Então, a gente tem que, como profissional da saúde, mudar, tomar a pílula do que já tem de estudo científico para mudar nossa postura de crenças que a gente tem, para mudar a crença que a gente tem com os nossos pacientes. E parar de ensinar o babalu, né? Ó, se você dobrar a coluna, o babalu espirra para fora e vai tocar na sua raiz. Então, você não se mexe. Então, tem tido estudos até com crianças de ensinando o que é o sistema nervoso central, a importância que ele tem na produção dos sintomas, ou seja, temos que fazer aí um novo caminho. Muito obrigado.